Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Espero que tenham passado um bom feriado aí, um feriado meio maluco. Estamos aí tentando voltar, meio enferrujado, bastante frio, mas vamos que vamos. Entramos na penúltima aula. Nessa aula vamos falar sobre a seção 4.1 e 4.2. Por incrível que pareça, vamos continuar falando aí de planejamento e inteligência de marketing. Nós vamos falar aí das métricas de marketing. As métricas de marketing, ela faz um pouco a gente entender ali a unidade 1, 2 e 3, tá? Porque as métricas são referente à gestão de números do que acontece, né? Porque as coisas acontecem no dia a dia ali dentro do marketing. Então, é um capítulo que traz uma lucidez do que nós comentamos até agora nas aulas. Nós vamos falar aí sobre métricas de marca e mercado, né, na seção 4.1, e métricas financeiras em marketing na 4.2. Na aula passada, nós falamos sobre banco de dados, né, que são as Big Datas ali, que é um volume grande de dados com diversidades de fontes. Então, nós falamos aí nas aulas passadas sobre os tipos de pesquisa, qualitativa e quantitativa. Tudo isso vai gerando, né, informações ali para dentro das empresas. O que eu enfatizei muito é o que nós fazemos com essas informações, né? A gestão, até falei um pouquinho de tabelas no Excel, que são geradoras de informações, só que as informações, os volumes de coisas que são enviadas para dentro da empresa, ela é bastante grande. Então, cada setor, cada gestor ali, ele vai ter que ter a sua capacidade de gerenciar isso. O que é importante para mim, né? Então, cada departamento ali, ele vai ter as devidas informações e vai ter que fazer o filtro ali dentro do que é mais conveniente para cada tomada de decisão. Hoje nós vamos ter a informação, isso é fato. Mesmo se a empresa não tenha, professor, eu trabalho numa empresa que ela é pequena, ela não tem esse banco de dados. Você mesmo consegue gerenciar isso daí ou fazer uma pesquisa, né? E buscar esses dados hoje com bastante velocidade. O que vai ser pesquisado e como essas informações vão ser tratadas é que vai ser a atividade ali de gestão, né? E também nós falamos do CRM, que é todo o tipo de informação que entra dentro da empresa. Então, desde uma simples emissão de uma nota fiscal, até mesmo uma pesquisa ali de satisfação com os nossos clientes, a gente vai buscando ali toda essa relação de coleta, tratamento, sistematização, armazenamento e gestão desses dados, né? Então, o CRM, ele é uma ferramenta que ele já está linkada a várias atividades ali da empresa no dia a dia, e também ele é um gerador de pesquisas. Então, empresas aí médias e grandes utilizam isso no dia a dia. Então, coisas automáticas, gerenciamento de estoque. O CRM, ele trata de todas as informações. Então, tudo que é movimentado dentro da empresa, ele é jogado num banco de dados, e esse banco de dados ele serve para a gente tomar decisão. Professor, o que o estoque tem a ver com o CRM? Porque pelo estoque, né, eu sei o que está vendendo e o que não está vendendo. Então, eu consigo tomar decisões. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma promoção desses produtos? Eu preciso entender o que o meu concorrente está fazendo, porque está tendo mais vendas? Foi o meu departamento de compras que se equivocou e comprou produtos a mais? Então, para vocês perceberem que com uma única informação de um único produto, a gente consegue enxergar, né, várias vertentes do que a gente pode fazer com esses produtos, tá? E na aula de hoje nós estudaremos aí as métricas, né, da marca e mercado. Quais são as mais utilizadas, o valor de marca e mercado, o market share, o brand quality e top of mind. O objetivo maior dessa sessão é identificar os principais indicadores que a façam medir resultados de mercado. O autor diz aqui que métrica, como sistema de mensuração que quantifica uma tendência, uma dinâmica ou características.
As ferramentas de métrica de mercado auxiliam no rastreamento do grau de representatividade do mercado e tornam mais científicos os conhecimentos advindos do mercado. Assim, a habilidade do gestor de marketing de entender o que acontece com este mesmo setor se torna mais aprimorada e possibilita um conhecimento mais profundo e objetivo acerca de questões mercadológicas, né? Então, na aula de hoje a gente vai ter o que aí? Os resultados, né? Os números, basicamente, para a gente realmente conseguir ali ter uma análise mercadológica muito maior. A gente vai entender, né, aonde que minha empresa está posicionada, quais são as ações, o que está acontecendo no mercado. O autor aqui, ele traz, né, observamos algumas métricas gerais imprescindíveis para qualquer negócio, né? Então, vou começar aqui do lado direito falando dos canais que nós temos hoje, né, os mais utilizados, que são online, né, que são as plataformas aí de venda, e o offline, que são os pontos de venda. Então, hoje, basicamente, nós temos aí duas formas de vender produtos, né, que é um online, que ele vem despontando ainda, mas não passou ainda o offline. Talvez nessa pandemia passou, mas daqui a pouco nós vamos voltar ao normal, e ainda o offline ele é a maior fonte de vendas ainda no mundo. Nós vamos falar sobre as métricas, né, os tipos de métrica e quais são as descrições. Então, nós temos ali a taxa de conversão por cliente, que avalia visitas que se convertem em cadastro ou em compras, né? Ele acontece tanto no online como no offline. Nós temos ali o retorno sobre investimentos de marketing, que avalia o nível de eficiência das ações desenvolvidas. Nós temos a taxa de conversão, que avalia o nível de fidelidade. Essa taxa de conversão aqui, eu acho que seria um dos pontos chaves aí do investimento de marketing, né? Então, por exemplo, a gente divulga alguns produtos, vamos falar na plataforma online, e cada clique ele custa, por exemplo, R$1, né? Então, se eu vou lá e investir R$500, então eu tenho que estar muito atento o que cada clique, né, das pessoas que o Google vai me cobrar R$1 por cada clique, quanto que foi, né, a taxa de conversão desse marketing. Então, o marketing, só para dar um exemplo para vocês, né, ele tem esse cálculo, né? Então, eu usei X valor para divulgar. Então, eu fiz uma propaganda no Faustão de R$1 milhão, né? X domingos. Quanto foi aquela taxa de conversão daquela propaganda, né? Eu divulguei ali o site da Magazine Luiza, por exemplo. Quando eu fiz a propaganda, quantas mil pessoas, quantos milhões de pessoas realmente entraram naquele aplicativo naquele momento? Porque se eu tenho, por exemplo, 700 acessos por dia de baixar o site da Magalu, e quando eu faço uma propaganda no Faustão, aquilo passa para 25 mil. É perceptível que naquele momento que eu faço, né, a divulgação, realmente é que está tendo aquele up de realmente as pessoas baixarem, né, o aplicativo. Então, é muito importante, né? Às vezes, assim, eu faço vários tipos de mídia, né, durante a semana, e tenho um acesso de 700 pessoas ali por dia baixando meu aplicativo. E um único marketing que eu faço lá naquele canal específico, naquele programa específico, eu tenho um aumento aí, por exemplo, de 20 vezes a mais. Então, eu preciso entender bem qual que é essa taxa de conversão. Então é caro eu fazer aquela propaganda? É caro, depende da minha conversão que eu vou ter com os meus clientes. O caro, ele é muito relativo, né? A gente tem que conseguir fazer a avaliação do resultado que aquilo trouxe, né? Nós temos aí grandes autores que eles pregam, né, que realmente o investimento de marketing ele precisa ser contínuo, justamente aí para a gente conseguir manter essa taxa de conversão. Tem alguns aí que
que colocam até números. Ah, você tem que investir 5% do seu lucro em marketing, você tem que investir 3%, tá? Isso daí é muito relativo, ligado ao produto que você tem, qual o tipo de produção. Então, tem que ter outras demandas aí, né? Mas eles buscam um número mágico. Eu não sou muito de acordo, porque eu acho que tem que ter uma relação do seu tipo de negócio. Então, você precisa entender o seu negócio para saber o tanto que você vai estar divulgando, né? Então, nós temos que ter ali a contagem de visitantes, que avalia o fluxo de visitas, né? A taxa de atratividade, que avalia o fluxo de pessoas que passa por uma vitrine e entram na loja. O tempo de visitação, avaliar a retenção deste cliente em um site ou dentro de uma loja. Aqui as zonas quentes, isso daqui é bastante importante, que avalia quais são os locais da loja mais frequentados pelo consumidor. Isso é bem bacana, né? A gente tratar ali das zonas quentes, onde que as pessoas ficam mais tempo, né? Dentro dos locais, o que é mais atrativo para as pessoas. A gente precisa entender isso daí. E o ticket médio por cliente avalia o custo para aquisição de clientes. Essas são métricas importantes e que devem ser avaliadas constantemente pelos gestores. Elas fazem a diferença nas decisões, principalmente nas de curto e médio prazo, que depende de um monitoramento mais próximo. Elas significam a inclusão de inteligência, as atividades de gestão e operacionais e empresas, online ou offline, tá? Então, quando a gente está falando aqui das atividades de marketing, com algumas diferenças, claro, nós vamos estar trabalhando sempre online ou offline, tá? Não muda muito aí, muda a forma de divulgação, né? Mas a linha de pensamento de como buscar o cliente, elas são similares. Nós vamos escutar muito aí no mercado, né? O termo market share, em várias reuniões aí, as empresas elas vão estar falando disso daí, né? Que é a parte de mercado que uma empresa detém. Isso é uma briga bastante grande, tá? Então as empresas elas vão estar usando muito esse termo. É um termo muito comum no mercado, não só ligado ao marketing, tá? Mas uma divulgação. A minha empresa tem X market share do mercado que ela atua. Isso é uma briga aí bastante contínua de posicionamento de mercado. O autor diz aqui: o mercado globalizado é caracterizado pelo alto grau de concorrência, não importando o ramo de atividade, produto e posicionamento. O comportamento do consumidor muda constantemente. Muitas vezes, isso acontece justamente pela diversificação e grande número de opções no mercado. Sendo assim, é importante para as organizações saber o que está acontecendo com seus produtos e o dos concorrentes, além de como o consumidor reage às suas estratégias, né? A participação da organização em um determinado ramo de atividade é o que chamamos de market share. Se uma empresa de serviço de internet e TV a cabo possui 30% dos clientes desse mercado, isso significa que o market share desse grupo é de 30%, tá? Então, foi o que eu falei lá no começo do slide. Então, aqui nós vamos medir, né? Então, nós temos aí 50 empresas de TV a cabo e internet. E vamos falar aí eu não sei exatamente quanto que é, mas vamos dar um exemplo aqui. A Claro, ela detém 30% do mercado. Então, o market share da Claro, né, nesse segmento é de 30%. Os demais, outros 50%, vão dividir aí o market share de cada fatia que tem ali no mercado. Qual que é a importância de eu saber quantos por cento que eu detenho ali do mercado, né? Para minhas tomadas de decisão. Eu consigo entender muito melhor o que eu preciso fazer no mercado no dia a dia. Eu vou entender também se eu sou o número 1, se eu sou o número 2, se eu sou o número 15, né? Então, a gente saber onde a gente está posicionado dentro do mercado
é muito importante para as nossas tomadas de decisão. Se eu detenho 30% do mercado ali, o segundo colocado, ele detém 7%, por exemplo, eu sei que eu sou a empresa líder, então eu não posso deixar, né, essas outras empresas ficarem ditando tendências de mercado, né? Sendo mais forte, eu tenho que estar me posicionando ali, tenho que tomar as decisões para eu continuar crescendo e para aqueles que estão ali mais abaixo, né? Normalmente, o que eles fazem? Eles ficam na zona de conforto, né? E ficam copiando as estratégias dessas empresas que tomam decisão. Porque tomar essas decisões, o risco é maior, né? Então, é mais difícil a gente estar se posicionando ali como primeiro de mercado. Se as vendas de uma organização sobem 8% ao ano, mas o crescimento do setor foi 12% ao ano, esse slide aqui, ele traz uma reflexão para a gente, né? Como gestão. Nós estamos dentro das empresas e às vezes a empresa ela cresceu, né? Nossa, a minha empresa cresceu 15%. Parece um número fantástico, né? Só que aquele mercado daquela empresa cresceu 30%. Aí a gente vê, né, que na verdade, como o autor diz aqui, ó, significa que a empresa não está conseguindo acompanhar o crescimento do setor e está perdendo participação de mercado. Então, às vezes os caras vão lá na reunião e falam: a empresa o ano passado cresceu o faturamento 20%, só que o mercado daquela empresa cresceu 80%. Na verdade, aquele gestor deveria pensar que a empresa ela perdeu 60% de possibilidade de crescimento e não que cresceu 20%. Então, os números eles trazem também esse tipo de reflexão, né? Às vezes a gente fala o número de uma forma que seja mais interessante para aquele momento. Talvez as pessoas que estão ali naquele meio, naquele momento, elas não consigam ter essa percepção, mas a empresa ela não está ganhando, ela está perdendo possibilidades de crescimento. Ah, professor, mas pelo menos cresceu 20%, poderia ter sido menos 20%, verdade, mas eu não estou falando que não cresceu 20%, eu estou falando que perdeu a possibilidade de crescer os outros 60%. Tá? Falar do Brand Equality, que uma marca estabelece relações entre produtos e serviços e consumidores. Elas remetem às características de qualidade, sensações, expectativas, né? Estabelecem que um dos ativos intangíveis mais valiosos de uma empresa é sua marca, e compete ao marketing gerenciar adequadamente o seu valor. Então, o marketing ele vai criar uma relação ali, né, de sensações. Nós temos aí muitas marcas tradicionais, né, Coca-Cola, Brastemp, e o que acontece? Com a tecnologia vem surgindo muitas marcas novas, muitas empresas que vêm consolidando a sua marca a curto prazo. Isso ficou mais fácil. A tecnologia ela proporciona essas ações, né? Então a gente consegue hoje evoluir muito mais com o conceito de marcas. Então nós temos aí no passado as empresas ficavam muitos anos, às vezes 50, 60 anos para consolidar uma marca, né? E hoje aí uma empresa com 10, 15 anos, ela consegue, porque a informação ela foi um fluxo muito mais rápido. Então, hoje com algumas ações você consegue consolidar. Você tem um site de algo específico, então você começa a vender ali na sua região. Nós que estamos em Pirituba, você começa a vender em Pirituba. Quando você vê, você já atinge outras regiões, Lapa, você acaba atingindo Freguesia do Ó. Quando você vai vendo, você vai consolidando essa marca, você passa para Guarulhos, Osasco, você consegue com muito mais velocidade atingir mais pontos. Antes era muito mais difícil, né? Para você levar um produto, você tinha que ir até aquele local, montar um local de venda, né? Para ter uma rede de vendas. Então era muito mais difícil essa evolução, levava muito mais tempo, né? Hoje você consegue aí via online fazer essa divulgação da sua marca aí muito mais rápido.
Gerenciar uma marca, atribuir lá bens e serviços, planejar, desenvolver e agregar valor é um trabalho de gestão, comumente chamado de brand. Uma marca pode conceder valores e bens e serviços. No meio empresarial, isso é chamado de equality. Já o brand equality é o conjunto de ativos tangíveis e intangíveis que oferecem vantagens competitivas às empresas. Então, nós temos aqui um modelinho que o autor traz para a gente, né? Então, quando que a gente entende que a nossa marca ela está nesse patamar, né? Então, nós temos ali a lealdade à marca, né? Nós temos pessoa que o cara, ele vai no local, ele só compra se for da marca Brastemp, ele nem pergunta da outra, ele não pergunta de preço, ele não pergunta de nada. Ele vai lá porque ele tem lealdade àquela marca. Os clientes estão desapegados cada vez mais desse tipo de ação. Por quê? Nós temos uma variedade de marca e qualidade muito boa no mercado, tá? Não estou falando especificamente de eletrodomésticos, mas em geral. Nos anos 80, por exemplo, nós tínhamos 4 marcas de veículos no Brasil. Hoje nós temos mais de 50. Então fica difícil, né? Quando eu vou fazer uma compra de um veículo, o que eu vou pensar? Eu vou pensar em várias características. Então, eu ter essa lealdade à marca ficou mais difícil, mas as empresas, elas sempre vão brigar aí por esse posicionamento, né? Então, o cliente, por exemplo, a gente fala assim, tem 50 marcas, mas quando a gente pensa num veículo de muita qualidade, a gente pensa no Toyota. Então, a gente vê que ainda a gente tem como se posicionar no mercado. É possível, apesar de toda a concorrência. Quando eu vou comprar um sabão em pó, eu penso no Omo, porque eu penso em várias características ali de qualidade, apesar que está entrando umas importados aí nesse setor que está concorrendo forte com o Omo. Aí nós temos ali o segundo item, que é o conhecimento do nome, né? Eu citei alguns aqui, aquela qualidade percebida, que a gente, quando vai comprar o carro, você entra dentro do Toyota, você percebe até já desde o banco, até como a porta fecha, né? Tem assim, os caras pensam em todos os detalhes da qualidade realmente, né? Associação da marca, né? E outros ativos da empresa. Proporciona valor ao consumidor pelo aumento da sua interpretação, processamento de informação, maior confiança na decisão de compra e satisfação do uso. Proporciona valor para a empresa pelo aumento da eficiência e eficácia dos programas de marketing, lealdade à marca, preços e margens, extensões da marca, incremento com o trading e vantagem competitiva, né? Então, essa qualidade aqui, o brand quality, ele traz uma percepção desses fatores aqui que está tudo associado ao que? Aos nossos pensamentos com as marcas, né? Então, a gente é muito ligado a isso. A pessoa mais jovem lá que gosta de surf, então ela vai gostar da marca X, né? Porque ela está ligada àquela pessoa que faz a propaganda, a qualidade daquela camiseta, aquele tipo, né? Aquele modelo que a pessoa anda. Então, tudo isso está ligado aí nesse desenvolvimento. O brand ou o brand manager é a gestão de marcas, né? O brand envolve planejamento, análise, estratégias e ações voltadas para a marca. Vou deixar o link aqui para vocês, tá? Tem ali uma comunicação que mostra essa construção aí, um passo a passo de como nós conseguimos criar, né, essas etapas de percepção do consumidor dos produtos que nós trabalhamos. E o terceiro aqui é o Top of Mind, que é importante para as empresas e suas marcas entenderem qual é a sua posição na mente do consumidor. Para isso, recorre-se ao Top of Mind, que refere-se à primeira marca a ser lembrada pelo consumidor quando pensa em uma categoria de produtos, o que nos remete à força desta marca. A mensuração desta posição na cabeça do consumidor é feita pela análise da capacidade de reconhecimento da marca. É importante destacar
que uma pesquisa, né, faz as empresas identificarem um percentual de consumidores que lembram da marca espontaneamente em um primeiro momento. Então, nós temos ali o desenvolvimento, né, das atividades com o brand, para a gente ter ali o posicionamento da marca, e depois nós temos a pesquisa, que informa realmente em quais sentidos, né? Então, quando eu falo em preço, se eu faço uma pesquisa de mercado, buscando entender o consumidor que compra um veículo por preço, dificilmente não vai aparecer nenhum que cite a Toyota. Para vocês verem como vocês precisam entender, né? Como vocês vão manusear as coisas para atingir um objetivo. Então eu falei sobre preço, eu não vou ter lá nenhum resultado da Toyota, mas isso quer dizer que a Toyota ela não tem ali a sua parte de mercado, né? Ela não tem o seu market share, ela tem, só que depende de como nós vamos fazer essas atividades, né? Que vai entregar um resultado naquele sentido que eu preciso entender ali na minha pesquisa, tá? Aqui vem o exemplo, né, que o autor traz para a gente. A Brastemp é uma marca reconhecida pelo consumidor como sendo de qualidade, mas vale a pena pensar de forma mais cuidadosa. Esta marca é reconhecida da mesma forma para todos os tipos de produtos da linha. Uma geladeira Brastemp é tida como grande qualidade, uma das melhores do mercado brasileiro. Porém, o micro-ondas tem a mesma percepção dos seus consumidores. Então, quando a gente vai fazer a pesquisa, né, eu não posso fazer só uma pesquisa da marca, eu tenho que relacionar quais os produtos que eu quero que seja reconhecido, até para eu conseguir desenvolver. Então, eu tenho lá a minha geladeira Brastemp, que é a número 1 lá disparado, né? Ela tem 70% do market share de mercado. Mas talvez não aconteça a mesma coisa com micro-ondas. Então, eu não posso colocar tudo na mesma panela, né? Senão, na hora ali da tomada de decisão do que eu devo divulgar no mercado ou etc., eu não consigo ali realmente ter uma métrica de mercado que faça eu tomar a decisão correta. Então, eu preciso parar. Então, cada produto, ele vai apesar de ter a mesma marca, né? Ele vai ter ali as suas características. Nós temos, por exemplo, Toyotas, que são muito mais baratos e populares, né? Então, qual é o perfil da pesquisa que eu preciso fazer ali para minha tomada de decisão e entender o mercado? Em um ambiente altamente competitivo, os principais indicadores de marca e mercado são retorno sobre investimento de marketing, a taxa de conversão, né, as zonas quentes, o market share e o brand quality. Nós temos aqui um plano de ação para medir, né, essas atividades, né? Então, a última coluna ali nós temos o onde, né, todas as lojas, temos marcas e empresas como um todo e lojas consideradas principais de cada região. Então, aqui o autor ele traz um pouquinho de como que a gente consegue fazer essa medição aqui, né? Então, ele traz as métricas. Lembra que eu sempre falo para vocês referente à formatação em colunas das coisas que a gente quer fazer, né? Então, a gente consegue realmente trabalhar aqui, é claro que a gente está falando de métricas, né? Mas com colunas a gente consegue ter, né? Responder as perguntas que a gente vai fazer para aquela atividade, tá? Então, eu vou falar aqui sobre as métricas, a forma de a gente medir isso, né? A mensuração, o período, né? O tempo que deve ser feito, a utilidade em que local, né? Então, aqui, ó, retorno sobre investimento de marketing. A cada ação deve ser monitorados relatórios de vendas e faturamento. Então, a empresa, ela é contínua, né? Então, ela tem ali várias atividades que estão acontecendo ao mesmo tempo. O marketing, ele tem que entender, né, aquela ação que ele fez, o que gerou de faturamento. Lembramos que o marketing, ele não é efetivo de venda, né? Naquele momento. O marketing, ele não é para vender. O marketing, ele serve para quê? Para configuração de memória, né? Então, continuamente a gente vai estar evoluindo aquela marca e aquele produto. Então, às vezes não acontece
naquele momento específico. Algumas ações a gente vai conseguir medir e outras elas acontecem, né? Quando eu falei que o aplicativo do Magalu, da Magazine Luiza, são baixados 700 por semana, e quando tem num determinado programa, ele acontece 25 mil vezes, a gente consegue medir aquilo, né? Mas e durante a semana, né? Às vezes eu olhei lá e no momento eu não baixei, porque eu não estava com o celular na minha mão, porque meu celular não tem muita memória, então eu deixei passar, né? Mas durante as outras semanas passou de 700 para 1.900 pessoas que baixam, né, esse aplicativo. O que isso quer dizer? Que o marketing ele agiu, né, naquele domingo, naquele momento, que teve uma explosão, né, de pessoas que baixaram aquele aplicativo, e ele foi contínuo, né? Durante a semana as pessoas elas foram lembrando, eu preciso comprar alguma coisa, putz, eu associo lá ao domingo, né? Que eu estava de boa, putz, ele comentou que tem produtos lá específicos, né? Aí eu acabo baixando aquele aplicativo, né? E então o marketing ele continua agindo ali em outras etapas, né? Então a gente consegue. Então às vezes lá em coisas simples, pô, eu entrei num restaurante e tava um cheiro agradável lá da comida X, por exemplo, de uma feijoada. Talvez eu não comi feijoada naquele dia, né? Mas aquilo fica no meu subconsciente. Em algum momento eu vou ter o desejo de consumir aquele produto. Esse é o poder do marketing, né? Às vezes em coisas simples. Que a gente acha que o marketing é só, né? Só coisa, imagem, frases. Na verdade, a gente consegue fazer o marketing aí de várias formas. As lojas de perfume mesmo, hoje eles te entregam um papelzinho com o cheiro do perfume, né? O que ele está fazendo? Ele quer te vender ali na hora? Às vezes você compra, mas a maioria das vezes o quê? Você pega e leva aquilo e continua passeando, né? Só que aquilo fica no seu subconsciente, tá? Então o marketing ele vai agir dessa forma. A utilidade, periodicidade, né? Mensalmente, nos 4 primeiros meses após a ação, tá? Então nós temos aqui um período ali que nós vamos ficar fazendo o acompanhamento ali daquelas ações. Depois de 4 meses, o autor ele entende, né, que aquilo lá vai se perdendo, então precisa ter novas ações, tá? A utilidade em identificar a efetividade das estratégias de marketing desenvolvidas, tá? Onde? Em todas as lojas. A taxa de conversão é o número de compras de clientes a cada 2 meses, tá? O período ali a cada 2 meses. Analisar a eficiência das estratégias de relacionamento com os clientes. As zonas quentes aqui, que são promotores de vendas, deverão analisar o fluxo das lojas, isso pode acontecer semanalmente, tá? Redimensionar os layouts de loja, isso pode acontecer em todas as lojas. Isso aqui é bastante importante, né? Então, por exemplo, numa lojinha menor que eu tenho, então aonde que todas as pessoas vão, sem exceção, no caixa, né? Então, ali próximo do caixa, eu posso ter os produtos que eu entendo que são mais atrativos. Atrás do caixa, na visão do cliente, eu posso colocar ali os produtos de maior valor agregado ou coisas que eu também entendo que sejam mais interessantes para as vendas. Então, assim, são ações, né, que a gente tem que ter uma relação do nosso dia a dia perceptivo, né? Então, aonde que os nossos clientes vão? Então eles vão até a vitrine, né? Então, por exemplo, quando a gente entra numa padaria, sempre aquela visão ali perto do pão é sempre uma visão bonita, né? Eles sempre colocam bolos, eles colocam... Sempre está arrumado aquele local. Por quê? Porque é atrativo, né? Então, a gente compra as coisas pelos olhos, então a gente precisa entender. Então, as zonas quentes é o quê? São relações, né, que as pessoas entram nos estabelecimentos e obrigatoriamente, ou quase sempre, elas passam por ali. Quando você vai numa padaria, 90% das pessoas, elas consomem o pão, né, que é uma cultura nossa. Então, eles mantêm aquelas partes ali muito bem no processo ali que as pessoas tenham uma boa visão dos produtos ali, até
de forma bonita. Então, a gente acaba ali consumindo mais coisas, às vezes não aqueles produtos, né? Mas a gente passa a consumir mais produtos dentro do estabelecimento. É o market share que eu falei, né? A análise da porcentagem de compradores do setor que compram na empresa com uma consultoria específica, né? Então, anualmente a gente precisa fazer essa avaliação, entender o grau de competitividade da empresa. É onde marcas e empresas como um todo, tá? Então, o market share ele faz uma avaliação do mercado ali, o que tá acontecendo e qual que é a porcentagem. No que eu trabalho, qual que é o meu market share? É 100%? Então, eu posso fazer outras coisas, né? Eu consigo ali ir trabalhando e realmente desenvolvendo novas atividades. Quando eu tenho outros entrantes, então eu tenho 3 padarias, uma perto da outra, né? Então eu preciso entender qual que está sendo o meu market share ali para eu conseguir desenvolver novas situações de mercado, tá? Isso daí envolve o tanto que eu vou ter de lucro, tem várias situações. Trabalhar sozinho no mercado é bem mais fácil. Quando a gente tem vários concorrentes perto, fica muito mais complexo essa análise aí de desenvolvimento. Tem o Brand Quality, né, que é a pesquisa de mercado realizada com os consumidores, né, que são semestral, identificar o nível de satisfação e valorização da marca. Lojas consideradas principais de cada região. Então, eu devo fazer isso daí, né, nas principais lojas do segmento e para entender ali qual que é a valorização da marca. As empresas trabalham demais com desenvolvimento de marca, porque a marca vale muito valor, né? A princípio aí nós podemos citar as empresas médias aí que trabalham, né, com esse desenvolvimento de marca. Quando a gente fala das grandes marcas, a gente pode entrar em bolsas de valores, a gente entra em outros critérios que são comuns ao mercado também, que são considerados aí para desenvolvimento das marcas. Não vamos entrar nisso daqui, né? Vocês vão ter uma disciplina específica desse assunto, né? Então, vai ser mais para frente aí. Finalizo aqui, né, esse desenvolvimento aí da 4.1. Não sei se vai ter alguma pergunta aí, Flávio. Você está por aí ainda? O Flávio foi tomar café. Vou entrar aqui na 4.2. Vou falar aqui sobre as métricas financeiras em marketing. Apesar que a gente já veio desenvolvendo um pouquinho aqui, né, nessa 4.1, onde a gente mostrava, né, essa relação aqui de desenvolvimento da marca. Tudo isso está muito ligado a dinheiro. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho dessa parte financeira aí para a gente entender esse processo um pouco melhor. As métricas têm sido alvos de estudos em desenvolvimentos tanto em universidades como empresas, né? Então, a gente vem falando muito de métricas porque é onde a gente consegue tomar as decisões. As empresas elas eram muito voltadas pelo que os seus gestores entendiam do que ia acontecer no mercado, só que isso realmente hoje já não é mais suficiente, né? Isso daí é uma administração antiga que o pai ou o avô falava, vai por esse caminho, e realmente dava certo. Só que hoje não é mais suficiente. É importante, né? Que eles chamam de feeling do negócio, que a pessoa ali ela tem o conhecimento. Só que como o mercado hoje ele muda muito, se a gente não tiver os números nas mãos para as tomadas de decisão, provavelmente ou a decisão ela não vai ser tomada da forma correta,
ou ela não vai ser tão eficiente como deveria. Volto a falar, se a gente olhar pelo FIIB e falar a empresa cresceu 20%, todo mundo numa reunião vai falar que foi ótimo, mas se não tiver alguém que na mesma reunião fale, mas o mercado cresceu 80%, que aí nós vamos ter a percepção que 60% ali ficou como déficit, né? Isso ocorre porque são grandes aliados no monitoramento das ações implementadas pelas organizações, auxiliando na verificação periódica de resultados planejados, né? Nessa sessão 4.2, iremos entender o que são as métricas financeiras e algumas das principais métricas de análise de retorno financeiro, destacando suas diversas aplicações. Nós vamos mostrar alguns cálculos aqui. São cálculos bem simples de valor investido com valor de retorno. Tá? Isso daí a gente pode fazer a qualquer momento ali, tendo de informação o fluxo de caixa da empresa, né? O valor ali mensal que a empresa teve entre crédito e débito. Isso daí é um processo teoricamente simples. Ali a gente vai aprender hoje na aula de hoje. Aqui tem algumas fórmulas que facilita a gente fazer esse cálculo. O que são métricas financeiras? As métricas financeiras estão voltadas para o aspecto monetário do negócio e para o retorno financeiro das ações implementadas. Então, o que ele vai cuidar aqui, né? Ele vai cuidar realmente, eu estou rasgando meu dinheiro, quando eu falei lá, eu coloquei R$500 para ser clicado em determinado produto, né? Então, de repente, ali, 500 pessoas clicaram a R$1 cada clique. Eu gastei todo aquele valor, R$500. Quantos de produtos a mais eu vendi daquele produto específico que eu divulguei para venda? Não fiz nenhuma venda. Então, eu tenho que cuidar das métricas financeiras, porque senão, numa empresa pequena, eu ir lá e investir R$500 por dia, quanto que vai dar isso no final do mês, né? A gente, se contar ali sábado e domingo, nós vamos estar falando de R$15 mil. A empresa, ela disponibiliza isso para a gente ficar só investindo em marketing. Então, as métricas financeiras, elas vêm para a gente entender isso, né? O qual está sendo importante aquela divulgação ali do marketing, né? A importância dessas métricas está ligada ao fato de que elas têm como um papel fundamental auxiliar as empresas a monitorar os resultados, para vocês perceberem, ela é uma atividade financeira, né? Só que ela ajuda o quê? Auxiliar ali no monitoramento de resultados, porque o financeiro vai ficar falando assim, você está gastando X, quanto que está tendo de retorno essa atividade, né? Otimizar os gastos e investimentos com estratégias de marketing e melhorar os resultados financeiros, né? Então, as métricas financeiras aí vai trazer essas atividades. Ela fica cuidando ali das ações, né? Então, enquanto um quer acelerar, um quer vender, né? O marketing, ele entende que é um processo ali que em algum momento vai ter a venda, né? O financeiro fica falando, você está gastando muito, vai devagar, quanto que isso está dando de retorno? Vocês estão fazendo a divulgação do produto correto? Esse produto é o que a gente tem que vender, que é o que dá mais lucro para a empresa? Então, o financeiro, ele fica a todo momento ali entendendo esse processo. A área de marketing é muito cobrada no que se refere aos aspectos financeiros de suas ações e estratégias, né? Porque o marketing, ele é praticamente invisível. Como ele não traz resultado naquele momento ali, né, na maioria das ações, então ele é muito cobrado, né? Será o que você está fazendo está correto? Então, a todo momento tem esse processo. Avaliar o retorno financeiro e também os resultados de curto, médio e longo prazo. Nos dias de hoje, há uma necessidade, tendo em vista o contexto socioeconômico. Vamos então conhecer as principais métricas de análise de retorno financeiro. Nós temos ali o ROI, que é o retorno sobre investimentos. É considerado uma métrica importante na área de marketing, pois permite direcionar investimentos, ou seja, de forma racional, a empresa analisa o investimento em sua série de estratégias ou ações, medindo e projetando o retorno que terá a partir desses investimentos, né? Então, o que é o ROI, né?
A maior utilidade do ROI é avaliar o desempenho de investimentos e direcionar as decisões dos gestores. O cálculo do ROI estabelece a taxa de retorno sobre o investimento. Seu cálculo pode ser demonstrado pela equação. Então, ali, o que eu vou ter, né? Como eu falei, são os números que estão nas nossas mãos. Então, eu vou ter ali o ganho obtido, mais o valor gasto no investimento, dividido pelo gasto do investimento. Então, eu tenho ali, eu preciso de 2 números, né? O valor gasto no investimento. Quanto que eu investi de marketing? R$500. Qual que foi o ganho obtido? R$10.000. Então, eu vou calcular ali para a gente entender, né? Se realmente aquela foi uma taxa viável daquele respectivo investimento. Como eu falei, é um cálculo, ele é muito simples, né? Porque eu vou pegar 2 bases de dados. Qual que foi o meu valor do investimento? Eu tenho ali, eu coloquei R$500 de marketing naquele dia, né? Quanto que eu ganhei naquele dia com aquele produto? Então, eu tenho o histórico de vendas, eu vendia 100 produtos, eu passei a vender 300 produtos. Então, qual foi o ganho obtido, né? 200 produtos, qual o valor? Então, eu tenho ali como fazer esse cálculo com extrema facilidade. De verdade, é muito simples. Eu posso fazer uma operação de 24 horas e quando eu fecho, né, o balanço ali de faturamento, eu automaticamente já consigo fazer esse cálculo para a gente conseguir ver se realmente ali teve um retorno sobre aquele investimento. Aqui para nós, negociadores, né, como gestão, nós temos o payback, diversas disciplinas já falaram do payback, né, que é o tempo de retorno de qualquer investimento. O que é importante do payback? O payback ele faz muitas empresas quebrarem. Nós temos ali a percepção do que a gente precisa estar investindo para continuar desenvolvendo, né? Então, só que quando esse dinheiro vai voltar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Tem empresas aí que investem R$5.000 e tem um tempo, né? Vai demorar 1 ano para voltar esses R$5.000, mas R$5.000 faz a empresa sofrer muito. E tem empresas que investem milhões, né? E demoram 20 anos de retorno. Então, o payback é o quê? É o tempo que aquele dinheiro vai voltar para a empresa. Então, eu tiro do caixa da empresa R$30.000. Quando esses R$30.000 efetivamente retornar para a empresa, é o payback, que é o meu prazo de retorno daquele valor do investimento. Isso acontece muito quando a gente compra estoque, quando a gente compra máquinas, tá? Quando a gente faz investimento em tecnologia. Então, tudo a gente vai ter que mensurar qual que é o tempo de retorno. E uma outra coisa, eu tenho fluxo de caixa para conseguir manter isso? É o que nós temos que pensar. Porque tem empresa que sai investindo, né? Então, o cara estava numa empresa menor, aí ele vai e aluga um galpão de 300 metros e ele vai, compra vários equipamentos, contrata vários funcionários, né? Quanto aquilo, né? Aquilo lá você só investiu dinheiro naquele momento que você vai ter que pagar mensalmente. Quando que você vai ter retorno disso? Então, o payback, ele traz todo esse processo para a gente entender. A empresa, ela tem fôlego para aqueles investimentos, o payback, ele pensa nisso. O payback é o tempo que a empresa irá demorar para obter de volta o investimento feito, sem deixar de honrar seus compromissos financeiros cotidianos. Então, o que o autor ele diz aqui, né? Então, eu vou investir X valores, só que eu não posso esquecer que eu continuo ali com meus custos fixos, né? E eu tenho que continuar cumprindo. Se eu não conseguir fazer isso, não adianta eu falar, daqui 1 ano eu vou ter dinheiro para te pagar, tá? Então, nós temos que tomar cuidado ali com os compromissos financeiros cotidianos da empresa, para a gente realmente estar trabalhando com fluxo de caixa saudável. Ele pode ser analisado sobre a ótica de um alto investimento para a implementação de um negócio, ou mesmo para análise de ações específicas, como implementação de estratégias de posicionamento de mercado, de comunicação, desenvolvimento de novos produtos e etc. É importante destacar que essa métrica está baseada no fluxo de caixa, sempre vai estar ligado no fluxo de caixa. Eu tenho fluxo de caixa para 5 anos. Fica muito mais fácil, né, eu tomar as decisões aí de investimento para minha empresa.
Mas qual que é a realidade das empresas do Brasil? É um fluxo de caixa de média de 45 dias, tá? Então, nós temos empresas que o fluxo de caixa dela é de 2 dias, ela vende hoje para pagar amanhã, essa é a realidade de muitas empresas no Brasil. A média é 45, né? Mas as empresas elas trabalham com 3 meses. Então eu tenho uma empresa, professor, que eu tenho um custo de R$ 5.000 nessa empresa. O que você precisa ter guardado em algum lugar? R$ 15.000. Isso é o que nós entendemos de um fluxo de caixa saudável no Brasil. Se eu não vender nada 2 meses, tá? Ainda eu consigo manter a empresa. Essa é a ideia. Até com esse processo de pandemia, as empresas que têm o fluxo de caixa nesse padrão de 3 meses ainda não estão sofrendo. Mas a empresa que tinha fluxo de caixa, por exemplo, de 1 mês, ela ficou 1 mês fechada por causa da pandemia. Já no segundo mês, ela não conseguiu pagar funcionários, ela teve que buscar empréstimo, ela já conseguiu, ela já precisou tomar outras ações, né? Ali nós temos uma continuação, que é o ROM, que é o retorno do marketing investido, né? Que ela vem dar continuidade aqui, o retorno sobre investimentos. O retorno sobre investimentos em marketing, o ROM, é uma métrica complementar ao ROI, pois auxilia os gestores a identificar e entender o grau de efetividade das ações e estratégias de marketing adotada pelas organizações, né? Nós temos aqui 2 definições, né? Essa métrica financeira auxilia na definição ou redefinição de investimentos e estratégias de marketing, reduzindo as incertezas nas projeções dos resultados. E também aqui aplica-se na medição de estratégias digitais de marketing e na aferição de estratégias aplicadas no ambiente offline. Seu cálculo consiste na comparação dos ganhos da organização em relação ao investimento feito específico em marketing. Então, nós temos ali o investimento em marketing, que eu vou colocar ali tudo que eu tenho de custo em marketing, né? Quando a gente fala custo, eu acabei aqui não falando, a gente falou muito em efetivamente investimento como o valor que a gente pega do marketing, né? Mas nós temos um valor ali de despesa do departamento de marketing, então a gente precisa entender bem como que é esse fluxo, né? Que está ali dentro dos nossos custos fixos. Então a gente vai compor essa configuração de investimento em marketing. Eu tenho um funcionário lá de R$ 2.000 que ele só trata do marketing, né? Quanto que isso representa naquela ação? Então eu tenho que ter essas bases de cálculo aí, né? Então, vou ter investimento em marketing, né, dividido pelo aquele investimento específico daquela ação. Então, como eu falei, são cálculos teoricamente ali bem simples que nós temos dentro da empresa, mas é bom a gente entender essa comparação da ação do marketing, né? Qual a ação que eu estou fazendo e quanto que ela custa e realmente qual o retorno que nós tivemos daquelas ações. Professor, o marketing ele é um pensamento, né? Um processo de venda que nós vamos plantar uma sementinha ali na cabeça do consumidor. Mas o consumidor também hoje, pelo volume de coisas que ele tem ali, ele recebe, né, no dia a dia, então o que acontece? A gente precisa renovar, né? Tem um dos slides aqui, até a gente comenta que as ações elas devem ser renovadas de 4 em 4 meses. Então a gente a gente consegue mensurar. Eu fiz uma ação lá no domingo num programa específico, né? Depois de 4 meses eu vou ter que ter uma outra ação. Precisa ser nesse programa específico? Aí eu vou medir, né? O que eu fiz lá foi positivo, a empresa ela ganhou dinheiro, valeu o investimento, marketing com resultado? É isso que eu preciso fazer. Tá? Teoricamente é eu parar, né, e pensar e colocar ali no papel, investir 1 milhão, quanto que eu tive de retorno nesses 4 meses referente a essa ação específica que eu desejei, que eu queria, né? Então eu vou conseguir ter realmente ali
um posicionamento, se aquilo está certo ou errado, se eu devo fazer outro tipo de divulgação, se aquela divulgação talvez não vai ter o mesmo retorno. Eu não falei aqui, mas também essas grandes empresas, elas buscam muito parceria, então não necessariamente só ela precisa ficar divulgando, né? Então eu vou divulgar o site Magalu, mas eu posso fazer junto com a propaganda de uma marca de televisor, por exemplo. Então a gente consegue ali ter várias, né, vertentes para a gente montar estratégias específicas ali de entrega de resultado, né? Flávio, alguma pergunta aí? Está por aí ainda? Eu não sei em que momento os slides eles não estavam na gravação, então eu vou passar o slide aqui devagarinho, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida aí, vocês podem me mandar a mensagem, tá? Não sei se a gravação vai estar só com áudio algumas partes, então só vou passar o slide aqui devagarinho, só para vocês terem acesso aí às imagens dos slides.
Tá por aí ainda, professor? Opa, tô por aqui, claro, sempre. Nunca abandono o barco. Vou só finalizar aqui. Tá bom, você parou de falar, eu falei, ué.
Não, é porque eu acho que não estava passando os slides, por isso eu voltei lá do começo. Não, tava passando, tá tudo certinho. Né? Beleza, então vou finalizar aqui. Muito bom ter vocês por aqui. Ótima semana a todos. Só lembrando lá do calendário, tá? Não esqueça que já está chegando as avaliações interativas aí, ela vai acontecer no portal de vocês. Eu vou estar passando as informações sobre 5.000 pontos. 5.000 pontos você já passou em todas as disciplinas, né? Então não serve para você. E a nossa prova minha, do Fábio e da Luciana Culpa vai acontecer do dia 15 ao dia 19, né? A nossa vai acontecer dia 16, depois da Luciana Culpa 18 e a do Fábio no dia 19. Todas vão ser online, tá? Porque pelo decreto aí do nosso governador, as aulas só podem voltar presencial em julho. Então, E olhe lá ainda, né? se voltar, tá bom. Esperamos aí que As interativas vão ser na semana anterior, né, professor? As interativas, elas acontecem do dia 4 ao dia 10. Ainda vou disponibilizar o calendário exato, tá? Ela vai ser um pouco diferente das presenciais. As presenciais, elas vão abrir no dia 15 e vai fechar no dia 19. As interativas não vão ter esse prazo tão longo, tá? Então, provavelmente vai ter dias que, por exemplo, eu tenho matemática financeira para fazer. Vai ser disponibilizado matemática financeira no dia 5. Então, provavelmente seja dessa forma, mas ainda o corporativo não me passou essa informação. É isso que eu acabei de falar da minha cabeça, tá? Então, eu acho que vai ser desse formato, mas assim que tiver, eu vou mandar os recados paroquiais aí. Sempre, por falta de informação, vocês não vão ficar sem fazer a prova. Com certeza, né? Beleza? E o resto tá bem, Flávio? Tudo bem, graças a Deus. Tô tranquilo aqui em casa. Beleza, a gente acaba Ficando louco em acostumando. casa já. Mas não, quem não ficou até agora, eu estava ouvindo um psicólogo lá, ele falou, se a pessoa não ficou nos primeiros 60 dias, depois ela acostuma. Eu tô acostumado, você mantém o equilíbrio, né? De certa forma, você trabalha a sua mente e já era, você acostuma. A tendência era você já ter ficado louco. Como você não ficou, então pode ficar de boa. Beleza? Bom, beleza. Desde a semana passada eu já disponibilizei aí o tempo, né, para vocês estarem fazendo as sessões. Você efetivamente, eu entendo que já finalizou, porque os seus pontos ali estão superiores, né? Mas fica aí o tempo para o restante dos alunos estarem trabalhando essas atividades online. E se tiver dúvida, é só me chamar. O negócio é se preocupar com as avaliações aí para a gente tentar fechar com chave de ouro. Beleza. Beleza? Bom Beleza, falar então. contigo. Qualquer coisa você me chama aí. Valeu, boa semana para você. Desculpa te acordar tão cedo. Tranquilo, faz parte, né? Exatamente. Um abraço aí, tudo de bom. Qualquer coisa me chama, eu tô por obrigado. aqui. Tô dormindo não, hein? Valeu. Não, também não, eu tava assistindo. Tava quase cochilando, mas não cheguei a dormir, não. Beleza, um abraço. Valeu, Flávio. Muito obrigado, Obrigado. tchau. Tchau.